Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui ao vivo pela TV Mundo Maior. Está começando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Voltamos a receber e é uma grata honra ter aqui ao meu lado André Luiz Ruiz. Boa tarde, André, tudo bem? Tudo bom, Júlio? É para mim também a alegria de revê-lo e rever os nossos telespectadores. Sim, e voltar ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Na verdade, hoje é o programa que marca o início dessa nossa jornada no estudo de O Livro dos Espíritos. Então hoje, como já fizemos no mesmo programa, só que com o Evangelho, nós vamos falar sobre a introdução de O Livro dos Espíritos. E você que está nos acompanhando, pode entrar lá no facebook.com/TV Mundo Maior e mandar a sua mensagem, mandar a sua dúvida, o seu questionamento a respeito do material que nós vamos estudar hoje aqui no programa. Eu conto com a sua participação para que nós tenhamos essa conversa, esse bate-papo gostoso entre nós, entre eu, André e vocês que nos acompanham. Bom, André, como diz o ditado, é bom começar pelo começo, né? E você sabe que é importante, Júlio, que este começo, as pessoas que começam uma leitura, geralmente elas entram no primeiro capítulo sem se preocupar com o que está escrito antes do primeiro capítulo. É até a síndrome do ansioso. Não é? O leitor ansioso não gosta muito de começar lá. Ah, mas para que vai escrever antes? Né? Eu já vou no que interessa. Só que é muito importante nas obras de Kardec essa leitura da parte introdutória, porque é nela que Kardec explica, como você já mostrou com a irmã Eliana lá no Evangelho, a metodologia, quais foram as bases por meio das quais aquilo que vem depois é estruturado. Exatamente. E a mesma coisa acontece no Livro dos Espíritos, cuja introdução pode parecer longa para muitos leitores, mas ela é um resumo que explica como surgiu o livro e por que Kardec apresentou determinados temas de uma forma a dar esse embasamento para tudo que vem depois nas perguntas que ele fez aos espíritos. Porque, na verdade, Kardec apenas fez perguntas. Os espíritos responderam às suas perguntas e, na introdução, ele vai dar essa costura, o que o levou a fazer deste jeito. A gente poderia dizer, André, que essa introdução, e relendo né, a introdução, eu percebi que é quase como se Kardec tivesse blindado o Espiritismo para determinar isso aqui é o Espiritismo, isso aqui são outras coisas. Inclusive, o primeiro item da introdução fala justamente deste ponto. Né? Isso foi bem lembrado. O Júlio fez menção a uma circunstância interessante. Mas, veja só, essa é uma visão que a gente tem hoje, depois de quase 160 anos de publicação do Livro dos Espíritos. Mas a preocupação de Kardec não era blindar a doutrina espírita, como nós poderemos, como o Júlio fez com muita razão, interpretar agora. Kardec, ele estaria iniciando uma nova ciência. E como iniciador de uma nova ciência, ele criou aquilo que é fundamental para uma ciência, que são as bases, que são os elementos primordiais para não confundi-la com outras ideias que já existiam naquela época. Exatamente. E no nosso primeiro slide de hoje, vocês poderão nos acompanhar, vocês vão ver aqui na geral também aparecer o nosso primeiro slide. Nós colocamos para vocês esta referência na introdução ao estudo da doutrina espírita. Você vê uma margarida. Margarida é flor. Existem mulheres que se chamam margaridas, mas podemos chamá-las de flores também. E nesse caso, com essa imagem, está claro que é flor, né? É a flor. Margarida é flor, mas nem toda flor é margarida. Ou seja, margarida é uma coisa que está inserida no contexto das diversas flores que existem. Mas não é porque ela é uma flor que todas as flores são margaridas. Como você pode ver no jardim, repleto de flores diversas, repleto de espécies diferentes. Você observa então com isso que é uma questão de gênero e espécie. Gênero e espécie.
E isso está enraizado logo no primeiro item da introdução. Kardec se preocupa muito com isto, para tirar a mente das pessoas de certos conceitos que já existiam no tempo de Kardec. E é isso que nos leva para o slide seguinte. Acompanhe o texto que vem logo a seguir. A diferença de espiritualismo e espiritismo. Logo no primeiro item, como eu disse antes, Kardec coloca para o estudioso, para aquele que vai ter acesso ao primeiro conceito, por que mais um livro sobre espiritualismo? Não, Kardec não diz isto, ao contrário. Kardec coloca no item 1 a expressão, inclusive, que ele diz, para coisas novas, palavras novas. Já existem palavras que dizem respeito ao espiritual, ao espiritualista, ao espiritualismo. E você está vendo no texto o que era, segundo Kardec explica, essa ideia, essa abrangência. Espiritual, espiritualista e espiritualismo é a crença na existência e na sobrevivência do espírito, daquele que é o ser que pensa. É o oposto ao materialismo. Por isso, vejam só, católicos, evangélicos, budistas, maometanos, enfim, os religiosos, de um modo geral, todos eles são espiritualistas. Todos acreditam no espírito, sim, todos sabem que a matéria não é tudo, não é o fim, eles então propugnam isto. Agora, isto é diferente de espiritismo. E é aí que Kardec entra para criar essa diferenciação. Isso. Como que ele vai explicar que não é a mesma coisa? Se ele não inventasse um termo diferente. Se ele chamasse o espiritismo de espiritualismo genérico. Como diferenciá-lo dos outros que são, sim, como nós vimos, existentes, reais, mas ao mesmo tempo tão diferentes entre si? Ninguém pode imaginar que o budismo é igual ao catolicismo. Sim. Que o maometano também, o que acredita em Maomé, é igual ao que propugna o evangélico. Todos são espiritualistas, mas são diferentes. Então, para mostrar que Kardec estava criando uma nova forma criando não, né? Ele estava trazendo, codificando uma nova forma de ver a espiritualidade. O que ele faz? No próximo slide, ele explica por que ele deu este nome, espiritismo. Veja só, no texto que você vai ler aí também na tela da sua TV, está a definição. Espiritismo é a palavra criada por Allan Kardec para designar algo que é mais específico do que o espiritualismo. O espiritismo não apenas acredita na existência e na sobrevivência do espírito. Ele também acredita nisso, como as outras religiões. Mas, além disso, ele tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, a doutrina espírita não apenas acredita que o espírito sobrevive, mas ela diz: os espíritos não só sobrevivem, como eles também se comunicam, como eles também interferem, como eles recebem a influência dos vivos no mundo deles. Esta relação não existe de forma tão clara nas outras formas de espiritualismo. Nós poderíamos dizer, inclusive, que ali Kardec pontua que a relação é de lá para cá e daqui para lá, porque a gente tem um acesso também a esse mundo espiritual, como ele teve para trazer o livro dos Espíritos até nós. Perfeitamente. Né? E esse acesso, nas outras formas de espiritualismo, não está claro. Apenas eles dizem: depois que o corpo morre, alguma coisa vai para o céu. Sim. Mas eles não explicam que coisa é essa, para onde vai, como se relaciona. E alguns, inclusive, dizem que depois que foi para o lado de lá, não tem mais como voltar a comunicar-se com quem ficou na Terra. Inclusive, falando que se voltar seria no mesmo corpo. E aí
começa a gerar vários questionamentos. Né? Na questão da ressurreição, né, no processo de voltar à vida física. Mas eles negam, em alguns caminhos espiritualistas, eles negam, inclusive, a possibilidade de alguém que já morreu no corpo físico voltar a visitar, a ser visível para os entes que ficaram na Terra. Alguns, inclusive, dizem que isso é coisa do capeta. O capeta que faz isso, ele que se disfarça do ancestral. Para vocês verem como era difícil conciliar coisas que são parecidas, mas que são muito diferentes. Para evitar esse problema, Kardec é muito preciso. Ele cria um novo termo. Ou seja, o espiritismo, ele é espécie do gênero espiritualismo. Sim. Mas ele se caracteriza não apenas por acreditar que a alma sobreviva, mas também porque a alma se comunica. O encarnado que está aqui pode comunicar-se com ela, se torna visível, pode interferir na vida física e pode receber a interferência do que ficou na Terra no mundo em que a alma se encontra. E isso é muito diferente de todos os outros espiritualismos que já existiam ao tempo de Kardec. Inclusive na relação que um pouco mais para frente a gente vai falar bastante, que é da reencarnação. Exato, Já é uma grande diferenciação entre várias doutrinas espiritualistas e o próprio espiritismo. Isso mesmo. É fundamental essa compreensão desta base. É esse o alicerce primeiro, para que nós possamos entender que muitas vezes a gente vê escrito na fachada de certos lugares, não sei o que lá, espírita fulano de tal. Mas ali não está o espiritismo. Exatamente. Está espiritualismo. É diferente. É diferente espiritismo do espiritualismo. Bacana. E a gente vai continuar falando sobre isso com vocês no próximo bloco. Nós vamos ter um rápido intervalo e já voltamos. Espiritismo sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje começamos o nosso estudo da introdução do Livro dos Espíritos. Antes de continuar o nosso estudo, eu gostaria de conversar com você que nos assiste. Você que acompanha os programas da TV Mundo Maior, ou os programas também da Rádio Boa Nova, ou até mesmo os livros da editora Mundo Maior. Você sabe de onde vem tudo isso? Como essa estrutura é formada e mantida? É através do Clube Amigos da Boa Nova, um clube de associados que investem no espiritismo, que investem na divulgação da mensagem do bem. E dessa forma nós conseguimos atingir o mundo inteiro através da TV, rádio, editora e também a produtora de filmes Mundo Maior Filmes. Você pode fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode nos auxiliar a passar por esse momento complicado, esse momento difícil, mas que nós temos certeza que com o seu auxílio, com a sua associação, nós passaremos tranquilamente e poderemos levar essas mensagens para muito mais pessoas. Então entra lá, amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38. E eu aproveito também, André, o gancho, para a gente ler aqui uma mensagem que nós recebemos por e-mail. Júlio. Que bom. Continuem mandando a mensagem de vocês. O e-mail do programa é esm@tvmundomaior.com.br. A mensagem de hoje, André, que chegou até o momento, a gente sabe que até o fim do programa ainda vão chegando outras, é da Marlene Barrela Sobrinho. Ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, Marlene, pela sua mensagem. E ela fala o seguinte, André. Acompanho o trabalho do nosso querido André Luiz Ruiz há alguns anos. Estou muito feliz de vê-lo na TV Mundo Maior. Programas como esse nos fazem melhores a cada dia. Obrigado, Marlene. Obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. E eu acho que é exatamente o desejo de pessoas como você, de telespectadores ligados a um mundo diferente, ao mundo melhor, que estimula a que outros também possam multiplicar isso, não é? Exatamente. Um abraço para você aí em Juiz de Fora, nosso carinho, nossa gratidão. E continue mandando as suas mensagens, as suas perguntas, porque nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Estávamos na introdução, no primeiro item. Isso. E
veja só que interessante. Vamos voltar ao slide, desse que já está aqui na tela, na nossa TV. O pessoal pode colocar aqui a geral. Olha, o espiritismo é uma palavra criada por Allan Kardec para designar algo que é mais específico do que o espiritualismo. Ele não apenas acredita na existência e na sobrevivência do espírito, mas, além disso, tem como princípio as relações, as interrelações, a interferência do mundo material e do mundo espiritual entre si. Ambos se interpenetram. Não é mais uma coisa assim fluida, difusa, perdida. Não. Existem estas formas de relacionamento que, em geral, nas outras relações espiritualistas, em outras formas de entender o espiritualismo, isso não acontece. Inclusive, a gente poderia falar que é uma passagem só de ida. Isso, é uma passagem só de ida, e é isso que às vezes, Júlio, frustra o adepto de outras religiões espiritualistas, porque uma pessoa que ama perdidamente um ser que viu nascer, que ajudou a crescer, e que de repente este ser morre, o fato de ele ir para um outro lugar, no qual nós não tenhamos como acessá-lo, nem ele nos acessar, é quase deixar de existir. Sim. Se nós vamos aqui viajar para um lugar distante, ainda nós temos toda a tecnologia, todo o telefone, carta, temos os meios da internet para nos acessarmos todos os dias. Imagina, na Terra nós fazemos isso. Vocês estão aí, Juiz de Fora, países europeus, países americanos, outras cidades do Brasil, estamos nos vendo aqui simultaneamente, ao mesmo tempo. Imagina, perdeu um filho, morreu a esposa, o marido, foi um ente querido para o outro lado, você não tem mais como estar com ele, nunca mais. Que estranho isso. Perde as esperanças, né? Por este motivo, no próximo slide, nós vamos colocar para você ver. Veja só, dessa forma, nós podemos dizer que todo espírita, toda pessoa que se diz espírita, é espiritualista também. Porque ele acredita na sobrevivência do espírito em relação à matéria. Mas nem todo espiritualista é espírita. Porque ele pode ser adepto de um outro espiritualismo, como o católico, o evangélico, o muçulmano, não é? São estas diferenciações que Kardec faz realçar no item 1º da introdução. E isso é bom que nós percebamos, porque muitas pessoas, elas confundem espiritualismo com espiritismo. Sim. E tem éticas que são inadequadas. Tem posturas diante das realidades do mundo invisível que não são próprias do espiritismo. E isto, às vezes, confunde a mente da pessoa. Você que está em casa, às vezes ouve falar, ele é espiritualista. Sim, então ele é do centro. Não. O católico é espiritualista e não vai no centro espírita. Ou não vai ao centro espírita para exercer a sua fé, ele vai na igreja. Sim. Não é? Então, estas são coisas que às vezes confundem. Espiritual, espiritualidade. Isso não quer dizer necessariamente que seja espiritismo. Sim, inclusive nós recebemos uma outra mensagem aqui, André. Agora vem do Carlos Ribeiro, de Recife, Pernambuco. Ele mandou o seguinte, tem muito a ver com o que a gente está falando. Ainda é muito comum vermos outras doutrinas ou religiões se apropriando do termo espiritismo, quando poderiam usar, sem a perda do sentido, a palavra espiritualismo. Isso. O programa está realmente esclarecedor, estou gostando. Veja só que coisa interessante. Eu me lembro que, assistindo a televisão em alguns canais, em alguns horários do dia, principalmente na parte da noite, eu vi uma propaganda de uma religião evangélica que dizia assim, dava os horários de funcionamento. Ela dizia assim, sessão espiritual de descarrego. E dava o horário. Sim. E o endereço. Veja só, a pessoa que está assistindo e que às vezes gosta do espiritismo, ela pensa assim, nossa, então quer dizer que lá eles têm uma sessão, que nem no centro espírita tem sessão. É espiritual, que nem lá no centro espírita tem espírito. E outros costumam dizer que a pessoa que está muito carregada vai lá no centro para tomar uns passos e descarregar. Né? Então eles puseram esse termo numa propaganda evangélica na televisão. Sessão espiritual de descarrego.
para eles conseguirem abarcar um grande número de pessoas que não sabem o que é o espiritismo, mas que vendo uma notícia dessa, está acostumado a ir na sessão espírita, está acostumado a tomar passe ou conversar com o espírito, uma coisa espiritual, ou está muito carregada, vai tomar uns passezinhos, vai se descarregar. Ah, então eu vou lá na igreja, no dia tal, no horário tal, porque acha que é tudo igual, e não é. Pode acabar pegando até outras religiões espiritualistas, Exatamente. Né? Além do espiritismo. Exato. Ele tem uma abrangência na propaganda que confunde a mente da pessoa. Por isso é que Kardec, e eu disse no começo, ele é tão rigoroso para destrinchar, para não deixar dúvida. Ele inventou a palavra espiritismo. Foi Kardec quem inventou. Inclusive duas outras palavras que também tem na introdução, que é o espírita, Isso. diferenciando o espírita do espiritualista. Isso. E até foi cogitado o termo espiritista. Isso. E por uma época foi usado. Foi usado. Né? Muitas pessoas utilizam, é verdade. Bem lembrado, Júlio. Então, Kardec, ele coloca para discernir, para aqueles que estão aprendendo, que estão começando a estudar, ele coloca essa diferenciação. Ele não discrimina as outras religiões. Não é que ele esteja contra, mas ele está falando, olha, isto é isto. Cocada é cocada, água de coco é água de coco, não é? Queijadinha é queijadinha. Sim. Vem tudo do coco. Mas você não pode dizer que queijadinha é cocada. Exatamente. Ou que a água do coco é queijadinha. Não é. São coisas diferentes. Apenas tem um ingrediente em Isso, comum. que é o ingrediente comum. No caso, a espiritualidade. Exatamente. Agora, no item seguinte, que é o nosso próximo slide, Kardec também aborda uma outra questão interessante. Você pode ver no item 2, no seu livro, e olha, querida irmã, você que nos está assistindo, querido irmão, procure sempre ter o Livro dos Espíritos, se você tiver condições de comprá-lo ou de tê-lo aí na sua casa, ou de copiá-lo na internet. Existem inúmeros sites que disponibilizam o Livro dos Espíritos gratuitamente. Você terá a condição de entender o que nós estamos falando, porque nós não vamos ler para as pessoas. Nós estaremos fazendo um resumo que elas poderão depois, elas mesmas, ter essa noção. Então, veja só, no item 2, ele dá duas referências. Primeiro, a alma. A alma, ele define como um ser imaterial e individual. Olha que interessante. A alma não é matéria e ela é individual. Ela não se divide, ela é única. E esta alma, que segundo as definições que Kardec adota, é aquela que reside em nós, é aquela que está em nosso corpo. E que depois que o corpo perece, ela vai para o outro lado. Então ele chama de alma este ser inteligente, indivíduo, e que vai conosco, ou somos nós, não é? Temos essa essência que é diferente da matéria, é diferente do corpo. E uma outra coisa que ele coloca, porque havia no seu tempo muita confusão, é o princípio vital. Ele diz que o princípio vital é a força, uma energia íntima, que quando está inserida no contexto da matéria, produz o fenômeno da vida. Enquanto ela está presente, a vida acontece. Quando o princípio vital deixa de existir, a vida também desaparece, a vida fenece. É por isso que neste item 2, ele dá esses dois conceitos e ele faz uma explicação do porquê. Bacana, e nós vamos continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco. Você que nos acompanha, corre lá para a loja da mundomaior.com.br, porque está acontecendo de hoje até o dia 15 de maio a Feira Literária. E lá você encontra descontos de até 70% em uma infinidade de materiais, de DVDs, CDs e livros. Aqui eu vou falar rapidinho para vocês alguns dos livros que estão em promoção. O Brasil de Amanhã, Do Ódio ao Amor, Espírito em Terapia e Lágrimas de um Louco. Você pode acessar pelo mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o programa Espiritismo Sem Mistério aqui na TV Mundo Maior, ao vivo para você. E você que está nos acompanhando pode participar conosco. Corre lá para o Facebook da TV Mundo Maior. O endereço é muito fácil, facebook.com/TV Mundo Maior. Nós já recebemos uma nova mensagem, André. Ok. Uma mensagem muito interessante, que tem a ver com o que a gente estava falando nos Sim. blocos anteriores, né? O Luciano Rá, ele manda o seguinte: boa tarde para todos. Quando se fala em ser espírita, nos dizem que é quem participa em centros espíritas. Ele diz que ele assiste a palestras, mas ele não se sente espírita, ele se sente espiritualista, seguindo os estudos dos livros de Kardec. E ele gostaria de saber como ele pode se localizar nessa questão. Luciano. Ok, Luciano, muito obrigado pela sua pergunta. Essa é uma questão que é fundamental para muitas pessoas. Algumas pessoas vão em centros espíritas e se dizem espíritas, mas não são espíritas. Outras pessoas não vão a centros espíritas, não têm nenhuma vinculação com o conhecimento da doutrina, não estudam livros espíritas, mas se você analisar como vivem, elas são mais espíritas do que outros que dizem ser espíritas. Então, a questão de ser, de se assumir, não depende de frequentar, de assistir palestras, de ler, nada disto. Esta postura é uma escolha de cada um de nós. Nós escolhemos, se queremos ou não, seguir certos caminhos. Agora, o que Kardec está explicando é que a doutrina espírita possui certas peculiaridades diferentes do espiritualismo genérico. Ela é espiritualista também. Agora, se uma pessoa acredita na reencarnação, se uma pessoa ouve as leis do universo e concorda com elas, as leis que a doutrina espírita apresenta, se esta pessoa não necessariamente frequenta um centro ou não, mas se ela vive de acordo com estes princípios, ela, além de ser espiritualista, porque ela acredita na sobrevivência, ela está vivendo de acordo com os princípios da doutrina espírita. Agora, isso não deve ser alguma coisa, como a gente às vezes tem medo de assumir, vestir um rótulo. Não. O cristianismo e a doutrina espírita especificamente, cristã por excelência, eles são modos de viver. Não é ir no centro espírita. Porque ir no centro espírita não significa que a pessoa esteja vivendo de acordo com o que o espiritismo pede, ou o que o cristianismo pede. Quantas pessoas vão à igreja católica e não são católicos? Quantos católicos vão a centros espíritas quando estão doentes, sem deixar de ser católicos? Vão lá pedir ajuda, vão lá receber o passe para ter uma esperança de melhora, sem se tornarem espíritas. Não é um problema de natureza comportamental. Ser ou não ser adepto do espiritismo é um problema de natureza mental. É a pessoa que aceita e vive de acordo, ela pode se dizer, não, eu sou espírita, mas não porque eu vou no centro. Uhum. Esta é uma visão de antigamente. Vocês lembram que no passado, quando a religião católica era a predominante, a única quase que existia, o padre dizia assim, eu não estou vendo você lá na nossa missa, já faz uns 15 dias. Uhum. Então existiam os que se diziam católicos e não iam na missa, Sim. e aí o padre caía em cima para cobrar que ele fosse, e aí eles inventaram uma separação. Eu sou católico praticante, ou sou católico não praticante, para dizer, eu vou na missa ou eu não vou na missa. Acredito nos conceitos, nos preceitos, mas não frequento. Então, porque é uma questão de ligação da mente com a sua convicção. Então, se você acredita, você poderá não se dizer espírita, mas estar vivendo como tal. Não tem problema, Luciano. Agora, o fato de ir no centro espírita assistir palestra não torna ninguém espírita. Exatamente. Muito obrigado, Luciano, pela sua mensagem. Você que também está nos acompanhando, pode ligar para a gente. É 286-4360. Manda sua pergunta, enfim, as suas dúvidas sobre o tema. E, André, nós recebemos mais um e-mail, na verdade, aqui, que é da Rosângela Ferreira. Tem a ver com o que nós estamos tratando, de alma e princípio vital. Sim. Eu vou ler o e-mail dela, a pergunta que ela traz para a gente, e ao longo da explanação a gente entra na resposta. Rosângela, muito obrigada. Ela não mandou a cidade,
mas um grande abraço para você. E a pergunta dela é a seguinte, ela fala que ainda tem dúvidas quando o assunto alma vem à tona. Alma é a mesma coisa que espírito? Ou tem a ver com perispírito? Esse programa realmente tira os mistérios do espiritismo. O nome é muito coerente. Parabéns. Muito obrigado, Rosângela. Muito obrigado. Um abraço para você. Olha, só para tirar um pouquinho da sua dúvida rapidamente, antes de nós voltarmos para o tema, Kardec usa as duas palavras. No desenrolar do Livro dos Espíritos, ele vai explicar isso. Ele usa a palavra alma quando ele está se referindo a um espírito que está vivendo no corpo físico, está vivo na Terra. Todas as vezes que ele usa no Livro dos Espíritos a palavra alma, ele se refere a alguém encarnado, ou seja, é o espírito mais o corpo. Agora, quando ele está se referindo apenas ao ser que está no mundo invisível, sem o corpo físico, aí ele usa a terminologia espírito. Mas é a mesma coisa. A única diferenciação que o Livro dos Espíritos faz é esta. Alma, segundo Kardec, é aquele ser que está acoplado ao corpo físico, durante uma vida física. Enquanto que espírito, ele chama o ser que não está encarnado, que está no mundo chamado errático, no mundo da erraticidade, no mundo invisível, tá bom? Basicamente, essa é a diferenciação entre alma e espírito. É a mesma coisa, só que uma hora ela está encarnada, portanto ele chama de alma. E quando ela está desencarnada, ele chama de espírito. É a mesma coisa em contextos Exatamente, diferentes. Isso mesmo, Júlio. Bacana. Então, André, dando continuidade... Vamos para o nosso próximo slide? Porque depois que Kardec colocou no item 2 essa questão explicando a diferença de alma e perispírito, ou o princípio vital, no item 3 ele começa a contar como é que a doutrina espírita acabou chegando à Terra. E nós já falamos isso nos nossos programas anteriores. Sim. Ele fala sobre as mesas girantes. Vocês estão vendo à esquerda do vídeo de vocês uma mesa que está de pé ou está inclinada sobre uma perna só. Estas mesas faziam estes movimentos e com esta única perna elas batiam, elas produziam ruídos, batiam no solo, respondendo perguntas. Depois de um certo tempo, as mesas começaram a girar, as reuniões foram se transformando e também vocês veem aí, essas duas são duas ilustrações da época em que estavam acontecendo esses fenômenos. La table tournante, a mesa que gira, a mesa que se movimenta, estas são referências que Kardec faz no item 3º da introdução, contando como este processo foi se desenrolando, chamando a atenção das pessoas para estudá-lo. Sim. Porque era uma coisa estranhíssima. Como é possível que um objeto sem músculo, sem nervo, sem vida, inerte, portanto, madeira morta, como é possível que ele se mexa? Pode ser que tenha alguém que está puxando um barbantinho, mas quando eles começaram a perceber que este fenômeno acontecia em toda a Europa, simultaneamente, em vários ambientes de todos os tipos sociais, não era possível que considerasse que apenas ali se reuniram estelionatários para dar golpes, em todos os lugares. Sim. Eles se certificavam se a mesa tinha algum movimento estranho, se tinha alguma coisa oculta que fizesse aquilo acontecer, e não acontecia nada, não havia nada de suspeito que desse a ideia de que estava havendo uma fraude. Então, isto foi o primeiro instante, como Kardec explica no item 3º, do desenvolvimento deste contato do homem inteligente com o fenômeno. Alguma coisa que estava chamando a atenção das pessoas. E isto vai levá-lo a um desenvolvimento seguinte, que no próximo último bloco nós vamos também tratar. Eu gostaria só de fazer um apontamento, André. Vendo as imagens, é interessante notar que a imagem do lado esquerdo, e a gente até pode colocar na tela para o telespectador ter uma visão melhor, tem apenas uma pessoa com a mão sobre em cima da mesa. Já na imagem ao lado, são várias pessoas. E elas formam uma corrente, como se elas estivessem se tocando, sem que as mãos estivessem soltas, para que alguém fizesse o movimento. Exatamente. Elas se prendiam, as mãos eram seguras umas pelas outras, ao redor da mesa. E seria também uma ligação entre elas. Segundo a ideia antiga, isto formaria uma corrente elétrica entre os corpos, não é? Essa era uma forma leiga de tratar deste assunto que a doutrina espírita depois vem esclarecer
que esta corrente não é pelo toque físico que ela se estrutura, é pela vibração e pela energia de todos os que estão em volta, com o mesmo objetivo. Então, Kardec vai perguntar isso para os espíritos e eles vão explicar o que é que está produzindo este fenômeno da corrente, não é? Sim. Mas o fenômeno acontecia, seja quando as pessoas estavam se tocando ou quando não se tocavam. A mesa se movia independentemente da ação física. É interessante que, como acontecia de formas diferentes, aqueles que buscavam os charlatões, eles poderiam testar em vários momentos diferentes. Sim. Então, agora eu vou testar um lugar que tem a mesa com todo mundo em volta. Sim. Agora com uma pessoa só, sem nenhuma pessoa tocando a mesa, né? Isso. E dessa forma, entender que aquilo realmente não tinha nada segurando. Para você que está assistindo, aqui essas imagens, elas são até modestas, porque existiam reuniões em que a mesa subia 1,5 m, 2 metros de altura, flutuava no ar e andava e corria como um cachorro pulando de um lado para outro. Era assim de assustar as pessoas da época. E então, obviamente, quanto mais rápido, mais exagerado era o movimento, mais difícil de explicá-lo, não é? Mais difícil para as pessoas entender como é que ele acontecia. E nós vamos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos no nosso próximo bloco. Você que está ligadinho na TV Mundo Maior, como eu já falei no bloco anterior, corre lá para o site da mundomaior.com.br, que nós estamos com promoções imperdíveis. E eu trago para vocês o livro O Evangelho no Lar, Como, Onde e Por Quê. É um livro que tem um roteiro contendo os ensinamentos morais apresentados por Jesus para a iluminação do ambiente familiar, com orientações de estudo que tem como propósito a renovação e o equilíbrio dos membros da família. Então entra lá no mundomaior.com.br ou ligue para o telefone 4966-5775. É 011 4966-5775. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E como não poderia deixar de ser, aqui no último bloco, aos 45 do segundo tempo, chegou a mensagem da nossa queridíssima Sheila Crianças, através do Facebook. Sheila, um grande abraço para você, obrigada por estar conosco mais uma vez. André, a mensagem que ela manda, achei muito interessante, ela fala o seguinte: boa tarde, estou com vocês, maravilhosa exposição como as anteriores, passei o final de semana assistindo às gravações. São informações valiosíssimas. Beijos, adoro. Que bom, Sheila. Um beijo para você também, querida. Obrigado pela sua participação. E quando você fala essas coisas, muitas outras pessoas que estão assistindo também começam a ter a mesma ideia que você está tendo de ver os programas anteriores. Isso só enriquece todos nós, não é? Exatamente. A gente aproveita para divulgar o YouTube da TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior. Lá você encontra esse programa e muitos outros para assistir a hora que vocês quiserem. Isso aí. Bem, nós estávamos vendo no bloco anterior o processo do funcionamento físico da ação dos espíritos sobre a matéria. Depois que houve aquele negócio, né, das mesas que giravam, que saltavam, que batiam certos códigos para dar palavras ou para dar letras e fazer palavras, o próprio fenômeno, ou seja, a própria mesa respondendo, começou a explicar para os homens, sem ainda dizer que eram espíritos. A própria mesa começou a bater em códigos para que o homem fizesse o seguinte: olha, em vez de você pegar uma mesa, que é um trem grande, pesado, pega um pedacinho de madeira, bota um lápis nesse pedacinho de madeira, que o lápis vai escrever do mesmo jeito. E mais para frente, depois que os homens fizeram a chamada prancheta, o fenômeno físico passou a explicar que podia ser com uma cestinha de vime, a chamada cesta de bico. Bastava amarrar um lápis que ela escreveria quando alguém encostasse a mão sobre a cesta ou sobre a prancheta. E nós trouxemos a imagem, que você vai ver no próximo slide, ilustrando exatamente esses dois objetos.
Na doutrina espírita, muitas pessoas já ouviram falar da prancheta, mas não sabem como era. Vejam só, ela tinha 2 rodinhas e a terceira era o lápis. Os médios apoiavam, as pessoas apoiavam as mãos, ainda não eram médios, né? Não sabiam que eram médios. Eles apoiavam as mãos e a prancheta começava a escrever, ou fazer o desenho sozinha. E ao lado vocês estão vendo um desenho ilustrativo da cesta de bico. No bico estava o lápis. E na cestinha, longe, as pessoas tocavam e parece que a cesta ganhava uma vida. E então o lápis começava a escrever. Agora, o mais interessante é que nós vamos ver no próximo item, o último slide, nós vamos ver que este fenômeno, ele mesmo começou a explicar que de verdade a prancheta e a cesta eram simples apêndices. Sim. Apêndices que poderiam ser substituídos pela própria mão da pessoa. E é aí que começa, no item 5, como Kardec está explicando na introdução, o fenômeno que ficou conhecido depois pelo nome de apsicografia. O fenômeno que antes utilizava a prancheta, primeiro a mesa, depois a prancheta, depois a cesta de bico, passou a utilizar a mão da própria pessoa. Segurando o lápis, a mão fazia o papel da cesta. E estas são as imagens que nós temos exatamente para, no item 5, Kardec explicar este fenômeno. Como que surgiu a psicografia, a escrita vinda do outro mundo, né? De entidades, de psiques diferentes da pessoa que está lá. E aí nós temos o movimento das mãos que traduzem as ideias que não são da pessoa, são dos espíritos. Então é muito interessante, você que está em casa, dar uma lida nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, de forma calma, completa, porque nós não vamos ter como fazer isso aqui para aproveitarmos o tempo. E se já quiser ir para frente, não é, Júlio? Exatamente. Já pode ir para os itens seguintes que nós estaremos falando deles nos programas vindouros. Nos próximos programas. E olha que bacana, André, pelo Facebook, o Luciano, ao qual você respondeu no segundo bloco, ele mandou aqui uma mensagem. Ele mandou: muito obrigado, André Luiz, pela sua explicação. Estou mais convicto com a postura espiritualista. Que Deus abençoe seu trabalho e toda a sua família. Obrigado, Luciano. Um grande abraço para você também, querido. E nós tivemos também aqui um e-mail bem interessante, eu vou abrir aqui. Sim. De uma telespectadora também nos acompanhando. Deixa eu colocar ele aqui na minha tela, trazer para você. E você que nos acompanha, pode mandar o seu e-mail também para esm@tvmundomaior.com.br. O e-mail que nós recebemos é da Sandra Lacerda de Almeida, ela é de São Paulo, e ela mandou o seguinte: importantíssimo estudo dessa obra maravilhosa. Esse livro me tirou da depressão, pois me aproximou do espiritismo, das palestras, dos tratamentos e me fez encontrar um novo propósito na vida. Muito obrigado à TV Mundo Maior por transmitir esses programas para nós. Um grande beijo a todos. Obrigado, Sandra. Eu tenho certeza que você está espelhando ou está expressando a alegria de muitos outros telespectadores quando se deparam com a riqueza de conteúdo deste livro. Não é um livro doutrinário porque vai transformar a pessoa em seguidor de uma doutrina. É um livro libertário porque vai fazer você ser livre em pensamentos, para ser livre em atitudes, sem estar preso a nenhum tipo de coleira que inibe a sua busca, a sua procura. A doutrina espírita chegou com um livro e se constituiu como livros para que você mesmo, pudesse ser o seu pastor e o seu próprio rebanho. E olha, André, como dizem aí nas redes sociais, o programa de hoje está bombando. Que bom, não é? Porque chegou mais um e-mail e tem a ver com o que a gente falava aqui no programa da psicografia. Sim. É da Fátima Silva, ela manda de Campinas, São Paulo. Interessante a fala sobre a psicografia e a evolução que esse processo de transmissão de mensagens teve ao longo dos tempos. É possível exercer uma espécie de psicografia através de equipamentos tecnológicos como computadores, tablets e celulares? Seria uma evolução da psicografia? Bom, eu posso dizer a você, Fátima, não é? Fátima Silva, de Campinas. Fátima, muito obrigado pela sua participação. Eu posso dizer que esses processos demonstram uma evolução na mesa, para a prancheta, para a cesta, para a mão,
E, obviamente, se você tem hoje capacidade de datilografar, não há por que os espíritos não utilizarem os recursos da tecnologia para, através do médium, que é capacitado para datilografar, ele transmitir a ideia, não é? Eu tenho a experiência pessoal de que os romances que foram escritos por meu intermédio pelo espírito Lúcio e outros espíritos, todos eles foram escritos diretamente no computador. Não usei caneta, não usei lápis. Por quê? Porque eles podiam fazer isso por meu intermédio, já que eu tinha conhecimento da digitação. Sim. Não havia problema. E até é muito mais rápido. Então, quanto a isso, não há nenhuma ruptura de regras. Porque os espíritos, eles são evolutivos, eles são progressistas. Eles querem que as pessoas usem da tecnologia pela melhor forma, do melhor modo, para que isso seja mais rápido. Então, não há problema nenhum nisso, não. Inclusive, esse aspecto de ser mais rápido nos traz a oportunidade de mais mensagens, né? Sim. Mais obras sendo Exatamente. trazidas. E aí uma dúvida que eu tenho, André, o nome a gente poderia usar o mesmo, a psicografia, Sim. independente do, enfim... Sim, que porque você usa, exato, do meio, a psicografia é a escrita que vem do mundo invisível através do médium por diversos meios. Pode ser Bacana. com carvão, pode ser com uma pedra, pode ser com um graveto, ou pode ser com giz, pode ser... né? Então, essa é uma palavra que abarca todas essas formas de expressão. Bacana. Não poderíamos dizer psicodatilografia, né? Não, é confuso. Psicodigitação, né? Psicodigitação é uma especificação muito assim, rigorista. E que é desnecessária. Desnecessário. Bacana. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Que pena. Obrigado por você estar entrando em contato com a gente, dando serviço para nós. Serviço, né? Hoje a gente trabalhou, né? Isso aí. Principalmente você, porque quando vem pergunta difícil, eu já... essa aqui é do André. Tudo bem. E nós agradecemos a você que nos acompanha aqui pela TV Mundo Maior, que acompanha essa faixa de programação ao vivo e toda a programação da TV. Vou aproveitar para lembrar para você que você pode correr agora lá no site da Mundo Maior. Nós estamos com uma feira literária, descontos incríveis de até 70%. E eu trouxe mais 3 itens, três itens para vocês. O livro Mundo Paralelo está em promoção, o livro Corações Rebeldes e o CD Pra Quem Tem Coragem. Então corre lá para o site da Mundo Maior, é mundomaior.com.br. E você pode ligar também para o 011 4966 5775. O programa Espiritismo Sem Mistério chegou ao seu fim. Nós esperamos você na próxima semana, continuando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa querida irmã Eliana. Tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana e fiquem com Deus.